mano, E meu aí, meu amigo. amigo, como é que você tá? Tudo bem? Sempre, sempre bem. É bom falar contigo. Bom Amém. demais falar É contigo. bom falar. Eu quero já, eu quero já agradecer o seu tempo. Gente, eu acho que eu vou tirar o comentário para a gente poder olhar para o rosto do pastor Judson, né? Vou tirar um pouquinho, daqui a pouco eu abro. Peraí. Vou falar aqui uma rápida introdução. É que o senhor tem a liberdade para falar. Eu não quero atrapalhar o Espírito Santo, sabe? Mas eu quero falar que há 15 anos atrás, quando eu pastoreava uma igreja, nós tocávamos as suas músicas todas, né? E nós começamos a observar que Judson de Oliveira era muito mais do que as músicas. Era pregação, era ministração. E nós sempre, eu, meus discípulos, a turma, nós éramos muito viciados nisso. A palavra é essa. Nós sentávamos ao redor da televisão ali para ver os vídeos e a nossa pergunta é como é que ele fica tão chapadão na presença de Deus assim, de repente, o homem está falando e é inédito, é único. E o melhor de tudo é que ele é legítimo. Ele é legítimo. E aí, uma vez, essa o senhor não sabe, uma vez o Farley foi cantar na minha igreja com Santidade e Liberdade. Eu levei eles lá. Pastoreava no Rio, eu levei eles. E eu perguntei para o Farley, ele ficou hospedado na minha casa, eu perguntei, Farley, o pastor Júlio é desse jeito mesmo, chapadão desse jeito, tomado pelo Espírito, quebrantado desse jeito? E ele falou assim, meu irmão, é o tempo todo. Eu lembro da frase que ele falou, até comendo pastel ele está tomado pelo Espírito. E nós temos essas experiências, gente. E você que está assistindo a live, eu passar a bola para o pastor Judson, cada um tem sua opinião, né? Cada um tem os seus favoritos. Mas, na minha opinião sincera e sem nenhuma demagogia, o pastor Judson de Oliveira é um dos maiores adoradores do Brasil. Para mim, é talvez o melhor pregador, porque tem unção, tem conteúdo, tem a palavra certa, né? A palavra de quebrantamento, de correção, de direção. Mas, de tudo isso que eu falei, o que mais me impacta é o quebrantamento. Porque a maioria das vezes que eu falo com o senhor, pelo telefone, ou até mesmo observando pela internet, o senhor está sempre quebrantado. E é uma curiosidade minha, do Ricardo. Como é que faz para a gente viver uma vida quebrantada? Desse jeito. Poxa, eu estou sempre pronto para um toque do Espírito. E é isso que eu queria que o senhor falasse nesses minutos. Primeiro, eu queria agradecer, Ricardo, pelo privilégio de estar junto com você aqui. Né? É uma alegria muito grande. E eu acho que a gente fala muito, né, que um dos problemas do ministério profético o câncer do profeta é o orgulho, vamos dizer, né? E eu acho que a cura é quebrantamento. Nós sabemos quem nós somos em Deus e estamos quebrantados. Eu estava pensando, Isaías 57 diz assim, 57, versículo 15, porque assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo rei e cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração. Olha que coisa fascinante. Eu amo essa tradução. Eu quero proporcionar um novo ânimo. Parece que aquele que é quebrantado de coração, o Senhor fala, sabe uma coisa? Eu vou te animar. Eu vou proporcionar para você um novo ânimo. Eu vou proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Só pensa no que a gente está vivendo hoje ao nosso redor, não só no Brasil, mas no mundo. Não tem como. As pessoas estão desanimadas, estão sem alento, estão desesperadas, estão suplicando para qualquer lugar, por favor, me ajudem. E o Senhor fala, sabe, ao quebrantado eu vou renovar o ânimo dele. Ele não vai desistir. Ao quebrantado, eu acho que esse tema que você escolheu para falar hoje é um tema maravilhoso.
porque não tem avivamento sem quebrantamento. Não tem como se aproximar dos santos sem quebrantamento. Não tem como experimentar a glória de Deus sem quebrantamento. E... Estou pregando, né? Queria bater papo, vamos lá. Não tem como experimentar as coisas dos céus se nós não entrarmos pelo caminho do quebrantamento. Né? Não tem como experimentar uma adoração profunda sem um coração quebrantado. A Bíblia diz que o coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. E eu penso sobre isso, eu penso, meu Pai, como nós precisamos de experimentar quebrantamento. E a palavra de Deus diz que aquele que tem dura cerviz, né? O Senhor vai quebrar ele sem cura, o Senhor vai arrebentar ele, porque o Senhor quer gerar quebrantamento. Né? Quem não se quebranta, Deus quebranta. E não tem como experimentar algo maravilhoso dos céus se nós não nos aproximarmos com quebrantamento. Eu acho que... Vamos lá, na sua pergunta. Nem sei como responder, mas eu acho que a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que a razão para quebrantamento é a revelação da verdade. A verdade sobre quem Deus é e a verdade sobre quem eu sou. Ele habita, meu Deus, olha o que diz aqui, ele habita no alto e sublime trono, ele vive para sempre, cujo nome é santíssimo, habita no lugar mais majestoso e santo do universo, a revelação de que ele é Deus e eu sou homem. Infelizmente, eu acho que uma das doenças hoje é um evangelho corrompido com a teologia diluída de quem Deus é. Deus é nosso amiguinho, o nosso carteiro que resolve o nosso probleminha. Ele é o cara do Amazon, do Amazonas, que a gente faz um pedidinho e ele está aqui. Nós esquecemos a revelação de que ele é Deus. Eu acho que a revelação de quem ele é... Dá vontade de adorar, só de falar sobre isso, cara, porque... A razão pela qual nós estamos com medo dos homens é porque nós esquecemos de quem Deus é. A razão pela qual nós estamos desesperados é porque nós estamos adorando outra coisa que não é o Senhor. Eita! Então, essa revelação, a verdade, nos coloca de frente de uma coisa. Não tem como. Eu tenho que me prostrar e declarar que ele é Deus. E eu sou homem. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Ele é Deus. E eu sou homem. Então, o quebrantamento, na minha opinião, ele é acelerado pela revelação da pessoa de Jesus Cristo. Isso está confirmado em Isaías. Ele ouviu o Senhor e ele se quebrantou. Isaías 6. E não tem como, né? Ele diz, meu Pai, a revelação de quem Deus é, a revelação do Senhor, a revelação de que ele está no trono, a revelação... Eu amo, você citou Isaías capítulo 6, né? Eu acho que é um dos capítulos que eu mais preguei na minha vida. Assim, no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, Deus removeu a mesa que a gente estava confortável. No dia que Deus remove a mesa da nossa vaidade, existe uma possibilidade. Come on, Jesus. No dia que Deus remove a mesa das nossas vaidades, que era onde Isaías comia com o rei, apesar de que o rei tinha coisas no coração dele errada. Mas o ano que ele morreu, nós sabemos a história de Uzias, Deus abriu uma possibilidade para Isaías. Ele disse, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a orla do seu manto enchia o templo. E ele diz assim, e eu vi os serafins que clamavam um para o outro, dizendo, santo, santo. Eu acho que eu preguei 1 milhão de vezes sobre isso. Os serafins
olhando um para o outro. Eles estavam falando, você está vendo o que eu estou vendo? Você está enxergando o que eu estou enxergando? Você consegue perceber quem é esse Deus e é esse Senhor que nós estamos olhando? E um gramava um para o outro. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. E essa atmosfera da revelação das... Interessante que os serafins, né? Eu amo muito isso, né? Que eu já falei, acho que eu já falei isso muito no Brasil, né? Eles tinham 6 asas. Eles podiam ter usado as 6 asas para ter mais velocidade. Mas eles preferiram andar mais devagar, preferiram voar mais devagar e mais baixo. Porém, cobrir os seus olhos e cobrir os seus pés. Fala de cobrir isso fala de sangue. Meu Deus. Deus Jesus. Se vocês pudessem entender isso, se a igreja pudesse, esses serafins que são aqueles que queimam, eu vou cobrir os meus olhos. Mas eu poderia ir mais alto, mas eu prefiro guardar os meus olhos. Aí eu poderia andar mais rápido, eu prefiro guardar o meu caminhar, vou guardar os meus pés. E eles andam numa velocidade menor, porém com uma revelação maior. Nós abraçam o quebrantamento, eles andam numa velocidade menor. E talvez são até criticados porque não estão tão rápido quanto os outros. Porém, eles andam numa profundidade, uma revelação muito maior. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E a Bíblia diz, então, que Isaías disse, ai de mim. Eu acho que essa atmosfera de revelação da santidade do Senhor, não tem outro caminho a não ser bater no nosso peito e dizer, ai de mim. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não tem como, né? Nós precisamos desse quebrantamento na igreja, no momento onde nós vivemos hoje. E eu vou ser sincero com você, brother. Eu estava viajando ontem, contei até com o Farley. Eu cheguei de viagem ontem. Eu estava pensando, a nossa geração, essa geração que está aí, ela acha que alguém deve a ela alguma coisa. Ela dirige um asfalto que não foi ela que pagou. Ela come uma comida que não foi ela que plantou. Ela vai numa igreja que ela não pagou lágrimas e jejum e oração. E ela tem uma atitude de que o mundo a deve alguma coisa, né? Mas a gente só descobre isso quando a gente está face a face com o Senhor. E nós falamos, sabe de uma coisa? Eu merecia o inferno. Eu mereço o inferno, mas a graça de Deus me pegou. A graça de Deus me abraçou. E eu não quero ofender ninguém que está me assistindo, mas até mesmo nós ministros, nós achamos que nós temos direito de alguma coisa. Porque eu jejuei muito, porque eu orei muito, ou porque eu paguei o preço. Quem pagou o preço? Jesus pagou antes da fundação do mundo. O que a gente acha... não quero confundir a teologia do povo, mas o que a gente acha que é o nosso preço, a gente não tem ideia o que é. Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Aí nós enchemos a nossa boca e falamos, porque eu sou homem que paga o preço. Eu sou mulher que paga o preço. Sabe de uma coisa? Quem pagou o preço foi o nosso Jesus. E quando eu olho o preço que ele pagou, o sacrifício que eu faço, é tipo assim, Senhor, obrigado pelo privilégio de poder fazer um sacrifíciozinho pequenininho. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Deixa eu falar aí um pouco, senão eu vou ficar falando demais. Não, o senhor está aqui para falar, eu só aprendo. O sonho da minha vida é estar aqui ouvindo juntos o Oliveira. Mas é isso mesmo, nós aprendemos a ser independentes. E essa maldição, né, da independência. Quando eu me acho independente, eu me acho autossuficiente. E quando eu me acho autossuficiente, eu me acho orgulhoso, vaidoso. Por isso que muitas vezes Deus vai tirar algumas coisas de nós. Porque enquanto eu estou morando numa casa bonita, tem um carro na porta de casa, as contas estão em dia, eu posso fazer um passeio. Tá tudo bem, eu sou o cara.
mas eu esqueço de ser quebrantado. Porque para que ser quebrantado? Parece que não tem importância para quem está preso nessa religiosidade. Aí começa a vir uma situação difícil aqui, uma situação, vem uma doença, talvez, né? Uma crise financeira, uma crise no casamento. Aí nós nos quebrantamos. Mas esse quebrantamento induzido, né? Porque a vontade de Deus é que as pessoas se quebrantam involuntariamente. Simplesmente se quebrantam. Como o Serafim olhou para o Senhor e se quebrantou. Mas o povo é tão duro que Deus, na misericórdia dele, criou o quebrantamento induzido. Eu vou quebrantar você, meu filho, para te ajudar. Para te ajudar a se aproximar. É verdade. O Senhor coloca circunstâncias, situações para nos ajudar a quebrantar. Porque eu estava lembrando daquele texto, você estava falando aí, um texto que eu lembrei essa semana, quando Davi estava trazendo a Arca da Aliança de volta. Esse é um conselho que eu dou para pastores, para mim, para ministros. Aí eu disse que Davi, ele andava 6 passos e ele parava. 6 é o número do homem, né? E no 7º passo, era o passo onde parava e sacrificava. Animais, sangues, derramava. O 7º passo é o dia do descanso. Porém, é a hora que você para e fala, sabe uma coisa? Eu consegui até aqui, mas sem a sua graça, sem o Senhor, eu não consigo. Então, a vida cristã, nós só conseguimos trazer a glória se nós temos um ciclo de eu estou fazendo, mas eu preciso da graça. Eu vou até aqui, mas eu preciso da graça. Eu chego até aqui, mas eu preciso do Senhor. O quebrantamento é esse ciclo. Senhor, obrigado, eu estou conseguindo, estou ministrando, mas espera aí, calma, eu preciso parar. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. E quando nós experimentamos essas coisas, brother, Deus nos leva até onde nós precisamos chegar. Deus nos conduz aonde Ele quer nos conduzir. E eu creio que é isso. Eu creio que o Senhor quer gerar nesses dias um quebrantamento no meio da igreja. Um quebrantamento, um som de quebrantamento. Um som lágrimas, onde o nosso coração diga, eu sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Deus. E eu acho que esse quebrantamento passa pela verdade, né? Eu estava um dia desses, mudando um pouco de assunto aqui, mas viajando. Fica à Eu estava vontade. um dia desses, eu estava andando, caminhando, fazendo caminhar, nem me lembro bem. E eu me lembro que eu estava falando, Senhor, como eu sou crente há tantos anos, e eu falei com você que quebrantamento começa com a revelação de quem Deus é e com a revelação de quem eu sou. Quando eu olho para mim, e muita gente, eu já tive irmãos falando, Justo, não fala isso não, mas a verdade é o seguinte, os justos são carne e não prestam. Eu preciso de Jesus absolutamente todos os dias. Eu preciso da graça dele todos os dias. E às vezes eu me sinto frustrado porque eu sinto, meu pai, eu sou o pior dos pecadores, porque todos os pregadores que eu vejo falam de como eles são ungidos e como eles são bons, mas eu me deparo com a minha humanidade todos os dias. Eu me deparo com as minhas mazelas todos os dias. E eu falar assim, mas eu devo ser o pior de todos os ministros do mundo, porque enquanto muitos enchem e dizem que eles mostram claramente como eles são bons, eu falo, Senhor, como esses caras são bons, mas eu olho para a minha humanidade e eu me estremeço e eu digo, Deus, eu preciso da sua graça para estar de pé e para andar com o calabaço, robacandrabaxo, candrabaço. Eu lembro que eu estava andando para Siriandalaxe, Coromanaxe, Candrabaxo. Ah, como eu amo esse Jesus. Eu me lembro que eu estava andando, caminhando e falando, Senhor, como que o Senhor aguenta? Eu sou crente a minha vida toda e eu olho, ainda tem coisas na minha vida. E sabe aquela coisa, não sei se você sabe o que é isso, como que eu ainda passo coisas na minha mente, eu estou dirigindo, eu tenho raiva, tenho ira, tem tanta coisa que passa, né? Mágoa, tanta coisa, né? Da carne está aí ainda, mas como eu estou matando minha carne todo dia. E eu volto para casa
eu vou procurar, começo a estudar sobre o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o Espírito Santo começou a falar, Júlio, você não está sozinho. O apóstolo Paulo também lidava com essa mazela da sua própria carne, das suas próprias mazelas. E eu sei que, infelizmente, hoje a gente só precisa pregar o evangelho, a gente só pode falar que o homem é muito bom. Se o pregador começa a falar que o homem é pecador, a palavra pecado já não pode mais ser parte das nossas pregações. A palavra de que o homem não prega. Não, cara, nós somos bonzinhos, o Senhor nos ama. Então, eu me confronto com uma verdade sobre a mazela humana minha, do homem. E eu encontro, então, o apóstolo Paulo falando a mesma coisa. E aí o Senhor me lembrou de quando o apóstolo Paulo começa a citar, olha, eu não sei se foi na carne, não sei se fora na carne, não sei, mas há 14 anos atrás, eu conheço um cara, ele estava falando de si mesmo, que foi levado ao terceiro céu. E lá no terceiro céu ele viu coisas tão tremendas que ele não pôde falar. E aí, nesse contexto todo, o apóstolo Paulo, ele fala, foi-me colocado um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse, para que eu ficasse na linha. E aí o Espírito Santo começou a falar aquilo. Eu falei assim, uma coisa fenomenal. Primeiro, é a verdade que o apóstolo Paulo teve uma revelação do terceiro céu, ele levou 14 anos para publicar. Deus nos fala antes mesmo do Senhor acabar de falar, a gente já está escrevendo um livro, já está gravando. Ou seja, o nosso desejo de ser visto e ser parecido espiritual é muito grande. Isso são as minhas mazelas, meu irmão. O senhor falou do serafim, eu vou falar do querubim, né? Houve um tempo que eu andei observando que na época que o senhor estava aqui no Brasil, rodando para lá e para cá, né? Que o povo, os líderes, os adoradores, os pastores, os apóstolos, estavam muito fissurados em ser o leão. Eu quero ser o leão. Face do leão. Tinha face de águia, eu quero ser a águia. Né? Tem a unção da águia. Outros até mesmo novilho, né? Eu quero saltar como novilho. Mas eu não via ninguém dizendo assim, eu quero ser um homem. Eu quero ter a face de um homem, quebrantado. E eu tenho descoberto que ele é glorificado na minha humanidade. A revelação da minha vulnerabilidade. This is deep, isso é profundo. A gente poderia falar por horas e horas. Muitos se gloriam na sua espiritualidade, mas eu tenho me gloriado na minha humanidade. Eu sou homem. Ele é Deus. E o amor dele por mim. Isso aqui, segura isso aí que eu vou te falar, é uma heresia nova, mas segura isso aí, eu nem vou lembrar aqui agora. Você sabia, a Bíblia diz em Gênesis, que antes do dilúvio, a terra fazia o seguinte: a terra brotava, saía uma fumaça. A palavra no original é mist. Seria uma fumaça. Sabe aquela. Seria uma neblina que saía da terra, uma fumaça saía da terra e regava a terra para que a terra produzisse. E aí o Senhor viu aquilo, antes do homem mesmo existir. Sabe o que o Senhor fez? Ele falou, vou pegar dessa terra que libera uma fumaça para abençoar a terra. Eu vou fazer um para liberar uma fumaça. Oh, meu pai. O incenso. Eu sei. Não posso ficar falando essas heresias, não. O pessoal fica doido. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Mas então, aí eu comecei a pensar sobre o apóstolo Paulo. Ele fala, olha, eu sou homem de... Foi colocado em mim um espinho na carne para que não me ensoberbecesse. E eu comecei a lembrar que eu cresci ouvindo muitos teólogos, pastores, tentando decifrar qual era o espinho na carne de Paulo. E até hoje a gente não conseguiu uma resposta muito consistente. Mas
E o Senhor falou comigo assim, Verdade. Júlio, o problema é que vocês estão focando na coisa errada. O problema não é o espinho na carne de Paulo. O problema é que Paulo era humano. E eu precisava, ele tinha soberba. Ele falava, eu se não fosse o espinho, em outras palavras, parafraseando, ele dizia assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, se Deus não tivesse colocado esse espinho na minha carne, eu teria me soberbecido. Então, bendito o espinho, porque o Senhor me manteve quebrantado. Então, é a graça de Deus que nos mantém quebrantados. Quando nós pregamos para uma multidão de gente, milhares de pessoas, quantas vezes eu descia da plataforma, eu desço, e todas as pessoas, filas para tirar foto, para querer, pastor junto, que bênção, que unção, e eu entro dentro da minha casa, eu descubro, cara, eu sou homem miserável que sou. Que graça é essa do Senhor? Ou às vezes nós somos usados para curar milhares de pessoas, mas a gente luta com enfermidades pessoais nossas, físicas, e nos fala assim, por que o Senhor permite isso? O Senhor diz, filho, é para que você lembre que você é pó, que você é carne, que você precisa de mim. Então, essa revelação de quem nós somos é muito importante para nos manter quebrantados e em que nós estamos em Deus. Pastor, vou compartilhar com o senhor uma experiência que eu tive. Uma vez eu toquei num lugar, tinha muita gente, era uma quadra de futebol, e eu toquei, fiz o louvor. E no meio do louvor veio uma atmosfera muito grande de adoração, e muito grande. E eu comecei a sentir uma glória que eu nunca senti na vida, movendo dentro de mim, e eu, no meio daquele mover, eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que é isso que eu estou sentindo? E ele falou para mim assim, é a minha glória. O povo está adorando. E essa é a minha glória. E eu falei, o que tem? O que tem essa glória? Ai de você se descer desse altar. Uau, uau. A glória saía do povo, passava por mim. E a minha obrigação era entregar. Exatamente. Quando eu ouvi aquilo, eu caí no chão deitado. E fiquei pedindo, Senhor, tira-se de mim. Isso não é meu. Isso não é meu. Isso não é meu. Até que eu estava totalmente limpo. Aí eu pude Isso mesmo. Exatamente. É dele, é para ele, meu irmão. É para ele. Sabe, a razão pela qual Deus não se manifesta de uma forma mais intensa é porque senão nós vamos morrer. Porque nós não vamos deixar a glória ser dele, a gente quer, e ela vai nos esmagar. A glória pertence ao Senhor. Não existe avivamento sem quebrantamento. Não existe avivamento sem revelação de que é tudo para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É dele, é para o Senhor, é para ele. A igreja é do Senhor, as vitórias são do Senhor. Absolutamente tudo é para ele. Ele é Deus. Ele é Deus. E eu creio que é um dos avivamentos, é uma das necessidades urgentes da nossa geração. É um quebrantamento. E eu acho que não é simplesmente o quebrantamento que as coisas estão ruins. Ah, não tenho dinheiro. Ah, então, eu estou quebrantado hoje porque faltou o carro que eu queria dirigir. Então, é um quebrantamento, sim. Talvez essa seja a porta. Mas o quebrantamento pela revelação de quem Deus é. Ele é Deus, o amor dele por nós. É fenomenal. Extraordinário. Glória a Deus. Amém. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou abrir o comentário, só para nós sabermos a atmosfera que está, né, de vocês aqui assistindo. O pastor Júlio, ele tem compromissos. Eu não quero tomar o tempo dele, sabe? Mas, se por algum louco motivo, se por algum insano motivo, você não conhecia o ministério do pastor Júlio, porque tem uma galera nova, jovem, adolescente, não sabe. Está ouvindo outras coisas. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Vai no Google, gente. Bota lá, Judson de Oliveira. Pronto. Só que eu vou recomendar para vocês. Olhe para os louvores, a adoração dele é alto nível, mas olhe para as pregações também. Eu amo aquelas que você prega lá no clamor. Glória a Deus, glória a Deus.
Muito bom, brother. É uma bênção estar com você, é uma bênção. E sabe, eu acho que Deus está fazendo algo muito precioso através da igreja. Deus vai fazer algo maravilhoso nesses próximos anos, vão ser ainda mais intensos. E Deus está preparando a gente para algo maravilhoso. Vai ser doloroso em alguns aspectos, é algo maravilhoso. Hoje mesmo, me permite eu falar isso aqui, hoje eu estava estudando aquele texto quando os discípulos viram para Jesus e falam: Jesus, me explica a parábola do joio. E Jesus vira para eles e fala: ok, eu vou explicar para vocês. Jesus para eles: olha, o joio, o trigo é a boa semente. E ele fala assim: olha, e o joio são os filhos do inimigo. E eles são semeados ali no meio. E ele diz: olha, como eu separo. E ele diz: olha, eu vou mandar no último dia os anjos para colherem, e eles vão separar o trigo do joio. E ele fala uma coisa que eu nunca prestei atenção. Eu sempre pensava que a característica do joio é que o joio, isso aqui é muito forte, o apóstolo, porque a característica do joio sempre foi, e eu sempre estudei isso, que o joio ele não se dobrava quando ele dava fruto, assim como o trigo se dobra, isso é maravilhoso, né? Mas Jesus ali cita uma característica do joio que eu nunca tinha visto. Jesus fala, o joio, ele causa escândalo. A palavra no grego é escândalon, que significa escândalo, que faz os outros caírem. Meu Deus, isso é assustador. E eu falei: Senhor, misericórdia. Os joios estão no meio e causam tropeço. E eu falei: Senhor, esses são joios que estão no... Jesus, eu nunca tinha prestado atenção que Jesus dá as características, duas características do joio, e uma delas Jesus fala: eles são aqueles que fazem as pessoas caírem, que tropeçam, que causam escândalo. E eu creio que o juiz, meu Deus, não queria dizer, mas vem um juízo sobre aqueles que estão fazendo os pequeninos tropeçarem. E eu quero dizer para vocês: o Senhor está levantando uma onda de alinhamento, de fogo. A palavra que o Senhor tem dado é que ele manteve a voz de alguns profetas calados e ele vai abrir a boca deles. E quando eles abrirem, a palavra vai ser como uma espada tão veemente, tão rápido. E está chegando a hora, queridos, onde algo vai ser muito claro no mundo espiritual, onde o Senhor separando o joio do trigo, estabelecendo um tempo precioso para essa hora. Então, o meu conselho é que nós estejamos quebrantados nessa hora. Não existe uma mensagem mais preciosa num tempo de juízo do que quebrantamento. Até Acabe, quando o profeta se levantava com a palavra de juízo, daí a pouco Acabe, aquele cara vacilão que ele era, ele se quebrantava. O Senhor falou: tá bom, então. Seu quebrantamento, eu vou esperar mais um tempo. Ezequias se quebrantou, o Senhor falou: tá bom, não vai acontecer agora, vai acontecer nos seus filhos, eu vou segurar um. Então, o quebrantamento, ele muda o relógio do juízo. Isso é uma chave muito importante. O quebrantamento, ele muda, ele é uma máquina do tempo, ele dá mais tempo, ele muda o relógio do juízo. Por isso a mensagem está tão importante para essa hora, onde nós nos quebrantamos diante do Senhor, onde nós nos agarramos no altar do Senhor e dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós. Pecamos contra ti somente pecamos. E o Senhor vai liberar graça para aqueles que estão quebrantados. Um som, sabe? Nós muitas vezes queremos liberar um som de pedido. Senhor, nós queremos a justiça. Faz a justiça. Que tal a gente falar: Senhor, nós nos quebrantamos diante do Senhor. Nós nos quebrantamos diante do Senhor. Nós nos Vamos ajudar. Olha aí, cara. Ei, meu filho, saudade de ti, Judas. Cadê ele? Tá aí, passou aí. Mas eu acho que ele está viajando, né? Vamos ver se ele está viajando. Só para ele dar um abraço para nós aqui. Acho que ele está viajando. Aqui diz que não dá para chamar ele. Tem que atualizar o aplicativo aí, apóstolo. Pastor Judson, eu estou constrangido de tomar mais seu tempo.
porque eu sei Se que tem foi mais alguma complicado. pergunta, pode fazer aí. Não, eu recebi o que eu queria. Quando o senhor falou uma coisa aqui no final, que o quebrantamento faz o relógio alinhar. E eu tive a sensação que é exatamente isso. Quando você se quebranta de verdade, tudo que está fora perde a legalidade quando você. Ó, o apóstolo Dado está pedindo para chamar, estou tentando chamar ele aqui. Espera aí. Espera aí, só um pouquinho, pastor Deus. Agora acho que vai. Não está dando aqui, ó. Judá Bertelli deve atualizar o aplicativo. Não sei se tu trocou de celular aí. Meu Deus, não sei. Pede para ser chamado, apóstolo Judá. Pede para ser chamado aqui embaixo. É que aí dá para chamar. Aí, todas as coisas que estão fora do lugar na sua vida perdem a legalidade, porque você está quebrantado, não tem como o diabo acusar, não tem como ele tocar em nada. Você está ali diante de Deus falando, Senhor, eu não sou nada, Senhor. O diabo vai fazer o que com você? Você já está no trono, perdão. Então você fica blindado no quebrantamento. Por exemplo, os céus funcionam por princípios, né? Não por ideias. E um dos princípios está em Provérbios capítulo 15, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Ou seja, se você vem com quebrantamento para uma pessoa, atualizou, pode chamar ele agora. Se você vem com quebrantamento para uma pessoa e a pessoa desvia o furor, imagina se a gente... Eita! Xerebedé! Olha só onde você foi me pegar. De volta. Eu calei minha boca. Não falo mais nada. Ó, pastos verdejantes, no Gramadão, onde eu fiquei aqui no alto da cidade por anos e anos adorando. A viração do dia, eu disse para o papai, lá em Campinas hoje cedo, estou a 1.000 quilômetros aproximadamente de Campinas, embarquei e falei, Senhor, já imaginou? O Senhor me dá esse privilégio hoje? Eu ir lá no meu bosque, que está ali pertinho, e depois ainda vim no Gramadão na viração do dia. Aí cheguei no bosque, fecha às 5h20, a hora que eu cheguei, o guarda responsável falou, o quê? É o pastor Bertelli que vinha aqui tantos anos, rapaz. O pastor Bertelli pode entrar, já fechou às 5, mas ele pode vir adorar, que ele vinha orar bastante aqui. Aí entrando, me lembrando, coisa linda, maravilhosa. Aí vinha a amada aqui, ó. E aí estava minha cadeirinha, eu peguei e falei, quer saber, ó, um discípulo japonês, estou descansando nas costas do Japão amanhã, ó. As costas nossas prejúdicio. Eu estou descansando nas costas do Japão, profetizando a mim do Japão. Olha aí, ó. Meu Deus. Não, manda, Júdio. Libera. Deixa eu apresentar para vocês rapidinho aqui. Esse é o apóstolo Wendel Medina. É uma grande voz profética que tem se levantado na nação. Tem um ministério relevante já, bem mais relevante que o meu. E um homem de Deus, só que eu queria que vocês... Glória a Deus, que bênção, apóstolo. Que prazer, que alegria. Shalom, boa noite. Boa noite, queridos. Olha, eu tô um pouco constrangido pela primeira vez, porque eu tô do lado de 3. Eu costumo dizer que homens como vocês não são homens, são presentes do céu aqui para a terra. São pessoas que vieram do céu para impactar e... Poxa vida, eu só tenho a agradecer porque os 3 que estão aqui, eu já conheço o trabalho de vocês há mais de 15 anos e o apóstolo me dá a oportunidade de estar aqui. É um grande presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado aí pelo convite. Por isso que você... Porque quando tem no coração, por uma geração, o que acontece faz com que nós sejamos colocados à mesa uns dos outros, para a gente lavar os pés uns dos outros. Exato. Eu aqui na Deori, passando o dia no meu Gramadão, minha casa ali, Judson. Glória. Minha casa, deixa eu chegar lá, toda cuidadinha.
tá ali, ó, a casa. E o papai no cheiro, os filhos buscando cadeirinha, fruta, caldo de mocotó. Corre pra cá, tá um agito aqui, ó. Acabou de chegar ali o pastor Fabiano, o presidente da Ordem dos Pastores, que é a ovelha nossa, cuida da ágape aqui, ó, que o Cristiano tá em Dourados, olha. Jesus querido. Foi lá buscar a cadeirinha pro pai, ó. Obrigado. Obrigado pela sorte do Japão. Agora é a cadeirinha pro papai, ó. E agora você sabe, agora os filhão aos pés, que é a oferta, fazendo uma massaginha no papai, Bíblia na mão, aqui foram buscar a bibliazinha, as frutinhas, outro já correu buscar um caldinho de mocotó, e eu aceito, eu fiz 60, eu sou idoso, eu aceito a honra, pode vir quente que eu tô fervendo. Pô, mas não parece não, hein? Ei, meu Deus, obrigado. Parece que tem 60 não. E ainda mais agora, ó, com o sorriso daquele Diego dos Leões, agora, ó. Depois de 50 anos, o sonho, o implante aqui na frente, né? Ó que renovou um sorrisão. Renovou tudo, Júlio, só. Tão bonitão. Hã? Ó, tão bonitão. Novão. Eu tô calado, eu não tenho coragem de falar perto de vocês. Não, a bola tava com o Jutsu, nós que entramos aqui de convidado, o Jutsu. Diz que o negócio vai ser violento aqui. Pode mandar, viração do dia, pode liberar, Jutsu. Eu estava falando, Bertelli, sobre quebrantamento, e eu acho que uma das maiores necessidades hoje não é nós batermos do peito e falar do nosso direito, mas é quando nós nos quebrantamos diante do Senhor. Né? Provérbios diz que... E agora, toda vez que nós nos ligamos, eu e você, aí já começa uma hora, um no rio do outro, eu vindo com o estacar no avião. O que você acha que eu falei do estacar no avião? A primeira palavra que o Brasil está precisando. O que você acha? Quebrantamento. Acabou. Não tem pra ninguém. Bidegalé! Ei! Não, você tá tomado. Tô olhando pra você, tô vendo um rio de fogo. Falou que não adianta, é pra você liberar esse rio de fogo aqui, que vai entrando aqui em mim, no meu Gramadão, em Naviraí, do Mato Grosso do Sul, na festa amanhã de 18 anos do Ministério Ágape Missões, que agora há pouco eu estava lá, eu mostrei para eles onde Deus falou que começou, lá na intimidade do Boss, falou, eu quero Ministério Ágape Missões, que vai fazer 18 anos, vamos comemorar domingo agora aqui. Ó. E você tá aí, eu tô vendo um rio de fogo, e esse fogo é o amor. Você falou que você pode liberar, manda para nós aí, manda. Olha, aleluia. A palavra que está falando sobre quebrantamento não tem outro caminho. Não existe outro caminho. A revelação de quem Deus é, a revelação de quem nós somos, de que nós precisamos quebrantar diante do Senhor. Aí Ele vai se aproximar. E quando Ele... Quando eles... Sabe, sem quebrantamento não tem unidade. Por muitos anos nós tentamos fazer unidade, mas faltou quebrantamento. Quando nós nos quebrantamos, nós temos coragem de ouvir outros que pensam diferente da gente e lavar os pés uns dos outros e servir um ao outro. E quando nós nos quebrantamos, o Senhor se aproxima de nós. Eu acho que não tem outra chave para essa hora, a não ser dizer, Senhor, nós precisamos do Senhor. E nós precisamos nos quebrantar diante do teu trono, diante da tua grandeza, e experimentar aquele que o Senhor é. E eu creio que o batismo de quebrantamento é a porta, é a chave que nós precisamos nessa hora, não só para o Brasil, mas para as nações. É quando nós somos batizados, o Brasil sendo encharcado com quebrantamento. Nós, muitas vezes, queremos dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou espiritual, olha como eu sou o cara, olha como eu sou profeta, olha como eu sou apóstolo. Tudo isso é verdade, mas sabe de uma coisa? Quando a gente chega diante do trono, é só Ele. Não há lugar para ninguém. Eu amo quando, no Monte da Transfiguração, a palavra de Deus disse assim, que olhamos e não vimos ninguém mais a não ser Ele. Eu acho que o quebrantamento... A gente não vê mais o nosso direito, mais a nossa vontade, mais a nossa denominação, mais o nome do nosso ministério. A gente só vê Ele. Quebrantamento,
Quebrantamento genuíno, não há lugar para ver as nossas mazelas, as nossas feridas. Ah, fulano de tal me feriu, fulano de tal me passou para trás, ó, fulano de tal está fazendo isso. A gente não tem tempo. A única coisa que a gente vê é ele e ele somente. A glória dele e a glória para ele. Então, eu acho que a chave da nossa saída nessa hora é um batismo de quebrantamento diante do Senhor. E quem está nos quebrantando é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nos quebrantando e vai nos encher de muita ousadia e de muita coragem nesse próximo ano. Vai ser maravilhoso. O que está vindo, queridos, vai ser maravilhoso. O som do quebrantamento, ele sobe como um perfume. O Senhor fala assim, para tudo, para tudo. Eu quero sentir esse cheiro de quebrantamento. O quebrantamento é a manifestação da manjedoura. É o lugar que o Senhor faz que o meu filho se manifeste. Quebrantamento é o lugar onde ela Pastor Júlio. O Senhor falou, sabe de uma coisa? Eu quero que o meu filho comece por aí. Eu quero que tudo comece por aí. Passe pelo lugar do contrito, do quebrantado. Então, é isso que queima no meu coração. E eu estou muito grato. Antes de eu entrar nessa live, o Espírito Santo falou comigo, Júlio, entra, porque eu quero fazer algo. Oi, Gina, dá uma palavra breve aí para nós fecharmos, porque eu tenho outra live agora. Eu tô ouvindo o apóstolo dizer, e quando ele fala de quebrantamento, ele está falando também de gerar uma atmosfera. Toda pessoa que entende esse princípio que ele acaba de liberar aqui nessa live, entende que nós, seres humanos, somos os únicos criados para caminhar em duas dimensões. Nenhuma criatura tem essa capacidade. Então, na verdade, o quebrantamento é um ato natural na Terra que reflete no céu e que traz a união entre os céus e a Terra. Quando você está em uma atmosfera de quebrantamento, você é o próprio sacrifício. Você é a própria libação. Então, como ele deixou bem claro, deixou muito bem, você não olha para mais nada. Porque quando você está nesse momento, você está inserido dentro dessa atmosfera, e nós não somos termômetros, como ele disse, nós temos que entender que somos termostato, nós mudamos os ambientes. Nós somos a resposta dos céus aqui na Terra. Cada pessoa que está nessa live precisa entender isso. Vocês foram a resposta dos céus em momentos difíceis da minha vida. Então, por isso que eu fiquei até meio... Falei, uau, hoje eu estou tendo a oportunidade de estar na mesma live com pessoas que eu ouvi, pessoas que em um dado momento foram referência ao espelho para que algo mudasse na minha vida. Então, eu só tenho a concordar com tudo que ele disse. Amém. Apóstolo Judá, tem alguma palavra eu mais? Eu estava aqui e Deus deu uma palavra que queimou no meu coração e que diz assim, lá em Lucas 1, 5 em diante, que diz, nos dias do Herodes, rei de Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada, mas estavam fiéis no posto, todos os anos. Uma geração de adoradores em adoração. Eles eram adoradores. Passou o tempo, passou tudo. O bem mais precioso não havia conseguido, mas já velho de idade, mas perseverava. Quebrantados, quebrantamento na presença do Senhor e nem lembrava mais que de repente se transformava em intercessor, estava lá intercedendo, e o importante era Deus e não o milagre que Deus tinha para dar. Quando aquilo que é tudo para você se torna nada, o que acontece? Ao vê-lo, Zacarias vê o anjo, né? Ficou assustado, Gabriel, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, no versículo 13, porque a sua oração foi ouvida, Isabel, tua esposa, dará filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz. Tem pessoas aqui nessa tarde, inclusive os que estão aqui, ó, nós, no manto. Eu estou aqui na viração do dia, onde fiquei anos e anos, aqui no alto. Que o anjo rompeu hoje, Gabriel. Tem boa notícia e vai ficar alegre e feliz. Só que veja só, aí
Veja, Lagassur e Andalá, versículo 24. Passado esses dias, Isabel, mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo, esse é o versículo principal, 25, que saltou os meus olhos. Foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. O principal é esse aí, Júdice. Eu sei que vocês vão comer, todos vocês, porque saltou os olhos o 25. Foi isso que o Senhor me fez. Fez é agora, já, fé é. Olha só, eu vi 225 anjos rompendo agora. 225. Podia olhar aqui, 273, que entrou aqui agora, foi entrando. Não. Eu virei para o céu e eu vi escrito, vi anjos rompendo, como Gabriel desceu para Isabel, como Gabriel desceu, espécie de anjo, de mensageiro de boas novas, desceu para Maria. Ó, tô vendo, claramente. Tô vendo onde eu fiquei anos e anos nesse lugar aqui. Cheguei agora. Ó, tô vendo aqui, ó. Abriu o céu, portais. Agora há pouco eu gravei ali, vocês vão ver no Instagram depois. Todo aqui, ó, tá meio nubladinho, aqui céu aberto lá embaixo. E um portal, vocês vão ver um portal de fogo, assim, quadrado. Vocês vão ver no Instagram olha, depois. Deus falou, estou abrindo um portal hoje no Mato Grosso do Sul. Parque da... E um adorador como Judas, um profeta de nações, um pai que não se corrompeu, está na América, mas foi aqui, na escola de profeta primeiro, que ele estava falando com Deus lá nos Estados Unidos. Estava aqui Luiz Hermínio, estava Tom, estava 120 homens, juiz, advogado da primeira escola, Judas lá nos Estados Unidos, caminhando, chorando e com dor nas costas. E pessoas querendo fazer evento e tudo mais para levantar recursos, ele chorando e dizendo assim, Deus, se for para mim levantar recursos, fazer evento para levantar recursos, alguma coisa, não fosse eu que me chamou, fosse eu que... Aí, de repente, eu estou aqui, íamos ungir, o Luiz Hermínio, Deus tinha falado para ungir o Tom Sampaio, lá de Curitiba, o carequinho, para ungir apóstolo, ele nunca ligou para isso. Aí chegou na hora, me tomou, sai pulando por cima naquela Câmara Municipal, para ungir ele apóstolo. Quando foi ungido, Deus falou, para, tem sangue na terra. Tem sangue na terra. Tom é um verdadeiro apóstolo de nações, tem andado em 40 e tantas nações, homem do meu reino, mas tem um outro homem, tangedor e profeta. Tem um homem adorador que não tem que se vender, está lá nos Estados Unidos agora chorando e caminhando e dizendo, eu não vou me vender, não vou negociar unção e não vou fazer evento para angariar recursos, porque é Deus que me sustenta. Deus Ei, Labassu, levanta agora, antes de ungir ele apóstolo, levanta agora uma oferta com esses homens de Deus que estão aqui por Judas. Conclusão, naquela época, 5 anos atrás, a oferta foi quase 70 mil reais, né, Judas? E o Judas lá nos Estados Unidos, o povo querendo fazer evento, que ia dar 5, 10. Papai falou, o quê? Meu filho não vai se vender, não, nem se corromper. Meu filho é um profeta, sou eu que sustento, e onde Deus aponta, ele paga a conta. Então, o que aconteceu? Foi isso que o Senhor fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Chegou aqui e te honrou com 120 homens que Deus chamou profeta escolhido a dedo, com um alvo de 1 bilhão de almas, no meio de juiz, advogado, empresário, dentista, apóstolos, profetas, Djalma Toledo, Luiz Hermínio, Tom e tantos outros, pegou e publicamente honrou um homem que está lá nos Estados Unidos, com dores nas costas, por ter se gasto na obra em todas as partes, por amor a ele aí. Falou o quê? Não, vocês vão lançar semente no solo fértil, no meu lindão que não se vendeu e que mesmo com lágrimas ele vive semeando para as nações. O meu filhão amado, o Judson de Oliveira. Hoje cedo, ainda indo para o aeroporto, estava escrito lá, que esse tempo eu te mostrei, Jundsondas. Aleluia. Judson, com N, Jundsondas. Eu já falei aí, ó, Judsondas. O Judson é um homem de ondas. E o N no meio é de Nazareno, Nazareno, Judson, o N de Nazareno, Judson, ondas, né? Então é muita ondas. Então a palavra para nós e para cada um que está aqui agora. Eu vi isso 200 e tantos anos descendo agora. E, ó, foi isso, Lucas 1,25, que o Senhor me fez, está fazendo agora. Pai, acatarabaçaba lá, seja cego todo o exército inimigo agora, nos céus e na terra, seja fechado todos os portais. Você viu que estava aberto um portal. E eu virei agora para fechar. Quando eu olhei lá, está fechado. Não tem mais o portal agora aqui, né? Tá vendo, gente? Ó, fechou. Não tem mais o portal. Fechou agora aquele portal que vocês vão ver. Quando eu falei fechar
fechar todos os portais do maligno agora, na vida de cada um dos que estão aqui, dos que eles vão ver, e eu estou declarando agora essa palavra. Foi isso que o Senhor me fez, Ele está fazendo agora. Ao contemplar-me, Lucas 1:25, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Judson, que prontamente, como sempre, nos ajuda, nos abençoa, está aqui me ensinando. Eu quero confessar para vocês que quando eu chamo Judá, o Judson, o Wendel, para fazer live comigo, não tem nada a ver com vocês, galera. Tem a ver comigo. Eu quero ficar aprendendo aqui. Aí vocês estão juntos, vocês estão aprendendo juntos. Mas sigam eles, sigam o Wendel. Se vocês não conhecem o Wendel, vocês não têm ideia do que eles estão perdendo. Pastor Judson, você já conhece bem, Judá. Se alguém achar que eu tenho valor, também me sigam, tá bom? Judá já saiu, mas eu agradeço vocês, pastor Judson, Wendel. Deus abençoe vocês e dê para vocês os galácticos. Beijo. Amém? Tá bom. Tchau, tchau.